ele tinha ido para aquele lugar com a intenção de descansar. Mas quando ele viu a multidão, ele ficou compadecido e falou, vamos falar aqui, pessoal. E começou a ensinar o pessoal. Só que aí começou a ficar tarde. E os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, é melhor a gente dispensar o pessoal, porque não tem como a gente alimentar esse povo todo, que já está ficando tarde. Aí Jesus fez, então resolva esse problema. Ele falou, não temos nada, só temos 5 pães e 2 peixes. Ele falou, então me dê para cá. Pode ir, distribua para todo mundo. E naquele dia ele alimentou mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. E foi um milagre talvez mais impactante em números absolutos de pessoas, assim, no mesmo momento, no mesmo local. E aí Jesus percebeu que teve um alvoroço e falou, pessoal, vamos partir para o outro lado, pega o barco, senão eles vão querer nos ovacionar aqui, tornar rei político deles, não é isso que a gente quer, pega o barco, atravessa aí e vamos lá para o outro lado. E aí mandou os discípulos ir na frente, ele disse, depois eu chego lá. E aí continua a história. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Para quem não sabe, pode segurar lá. Fustigado é castigado, tá? Tem versão que fala açoitado. Eu não sabia, precisei ir lá pesquisar fustigado, o que é isso. E é interessante porque a narrativa, acho que em João, fala que eles já tinham remado uns 5, 6 quilômetros, e já estava de noite, e as ondas eram fortes, e as ondas castigavam o barco deles. E eu não sei quem já passou por um momento assim tenso na água, no mar. Outro dia teve a chuva aí, a galera foi socorrida no lago, não sei se vocês estão ligados nessa história aí. Quem já passou por um naufrágio aí, alguma coisa do tipo assim? Naufrágio é difícil, né? Senão dificilmente estaria contando a história aqui hoje. Mas tá bom, vamos incluir mais gente aqui, né? Quem já levou um caldo? Não. Todo mundo sabe o que é caldo? Para quem não sabe é tomar uma vaca. Quem já tomou uma vaca poderosa aí? Cara, você brigar contra a força da natureza é uma das maiores sensações de potência que você tem na vida. Você simplesmente não tem o que fazer. É deixar o corpo mole e a onda levar para a areia. Esperar que ele leve para a areia. Né? E imagina aqueles caras lá no barco, eles eram pescadores, eles tinham experiência com água, tinham experiência com barco, mas estavam sendo castigados. Provavelmente eles estavam amedrontados, com medo daquela situação. E aqui fica um outro cenário muito interessante para a gente. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e vê aquela realidade tão distante. E, putz, eu nunca vou passar por um naufrágio. O que é que tem a ver isso comigo, essa história comigo e tal? Mas é possível a gente fazer paralelos super interessantes com a nossa vida. Eles estavam num momento glorioso, de repente eles visualizaram, palparam e participaram de um milagre fantástico. Eles participaram da multiplicação dos pães e peixes. E poucas horas depois eles estavam lá se sentindo amedrontados, aterrorizados. Vamos morrer, nossa vida está em risco, o que é que vai acontecer daqui a pouco? E talvez eles estavam até em crise, porque ele falou, Jesus sabia que ia chover aí, mandou a gente e ficou lá, né? Não sei o que é que passa na cabeça do cara. E essa crise existe. E essa crise existe com a gente. De repente a gente está aqui num dia, caramba, Deus é bom demais comigo. Eu sou o filho preferido dele, tenho certeza, ele me dá tudo. E aí 2 dias depois, caramba, nada dá certo na minha vida. Como é que pode? O que é que vai acontecer? Parece que Deus não me escuta, parece que Deus não me ama. Cara, se você passa por essa crise, não se sinta um peixe fora d'água. Eu passo, todo mundo passa, provavelmente os discípulos passaram. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Deus não lhe ama mais porque você passou no concurso, nem lhe ama menos porque você foi despedido do trabalho. O amor de Deus não tem necessariamente a ver com isso. O amor de Deus está acima disso. O amor de Deus, ele é demonstrado para a gente, manifestado para a gente, na certeza que ele está em todos os momentos com a gente. Seja lá no momento de glória, no momento de milagre, no momento power, ou seja lá no momento que a gente esteja no meio das ondas, levando um caldo, sofrendo, no barco, no naufrágio. E como é que a gente vê isso? E aí a gente vai... Pode passar. E aqui eu peguei um versículo da narrativa de Marcos, justamente para tentar mostrar isso. Mateus ele não fala com essas palavras. Mas lá em Marcos ele fala, ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Então Jesus estava na terra, os discípulos estavam lá no barco, a 5, 6 quilômetros de distância. Mas Jesus sabia, e ele viu. E essa é a maior garantia que nós temos na vida. É que Jesus estará com a gente em todos os momentos. Primeira certeza que a gente tem, vamos ter dias bons
maravilhosos, de prazer e de alegria. Segunda certeza, vamos ter dias maus, de tristeza, de sofrimento, de decepção. Terceira certeza, Jesus estará com a gente em todos os momentos. Estamos juntos? Segue a história, voltando para Mateus. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Então Jesus viu, Jesus sabia, os caras estão precisando de mim, vou lá. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Vamos tentar imaginar a cena. Primeira coisa que a gente aprende aqui, nada está tão ruim que não possa piorar aparentemente, ok? De repente você já está na mal, sofrendo, e vê uma pessoa andando sobre o mar. Só pode ser um fantasma. E é engraçado assim, porque eles estavam com Jesus há poucos minutos, Jesus fez um milagre surpreendente, e daqui a pouco Jesus vai lá oferecer ajuda e eles entram em crise. Cadê Jesus? Isso é um fantasma? É Jesus? O que é isso? E mais uma vez a gente tem uma lição muito legal para nossas vidas aqui. Quem não tem essa crise aqui? De repente eu estou no topo, no ápice, e caramba, Deus está comigo. De repente quando eu estou lá embaixo, cadê Deus? Cadê Ele? Só vem assombração para mim? Deus não vem, mas assombração vem. Os discípulos tiveram essa dúvida. A gente tem essa dúvida. Segue o texto. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. E aqui fica uma pergunta muito pertinente para nós. É Jesus ou é um fantasma? Como é que eu vou saber isso na minha vida? Porque os caras estavam lá com Jesus, ele podia palpar e pegar. Ah, não, deixa eu ver aqui. Está escuro, mas a sombra parece de Jesus, sei lá. Não, é ele mesmo, a voz. Fala aí. Quem está aí? É Jesus, respondeu. A gente não pode fazer isso. De repente a gente entra em crise. Cadê? É Jesus ou é um fantasma que está com a gente? E existem algumas maneiras da gente tentar descobrir isso. Eu separei algumas, só como exemplo. Por exemplo, conselhos. Como assim? Menina quer namorar e... Mamãe, eu estou querendo namorar um cara que é viciado em drogas. O que é que você acha? Deus está nesse negócio ou não dá? Ô filha, eu acho que não é de Deus não. Tá? Segura um pouco a onda e tal. Ou então você chega para Jason, que é um contador cristão, cara sério e tal. E Jason, na boa, chega aí, eu estou com um plano aí de sonegar os impostos aí. Tu me ajuda, cara? Tu acha que é de Deus aí? A minha empresa está precisando de dinheiro e tal. Cara, eu acho que não. E os conselhos servem muito para isso. Eu uso muito isso na minha vida. O PG é um ótimo ambiente para isso, porque você senta lá, conversa com a galera, troca ideia. Bicho, eu estou passando por um lance e tal, e você já passou por isso? Ou já que aconteceu isso com você, o que acontece? O gabinete pastoral, ótima oportunidade para isso também. Pedrão, Felipe, me ajuda aí, cara. Eu estou um pouco perdido e tal. E você ter pessoas que têm um relacionamento bom, pessoas que você confia, que conseguem lhe dar conselhos sábios, isso é uma ótima oportunidade, é uma ótima forma de você saber se está no caminho certo ou não. Mas existem outras formas também. Sonhos. De repente, quando a gente está no desespero mesmo, que a gente quer dizer, Senhor, eu quero dormir e eu quero sonhar que o Senhor vai me dar todas as respostas que eu preciso e quando acordar vai estar tudo resolvido. Quem não tem essa vontade? Sinceramente. Eu tenho às vezes, cara. Vou tomar uma decisão e bem que o Senhor podia me revelar eu dormindo. Ia ser massa. E você acorda e às vezes acontece, às vezes não. Recentemente minha irmã teve uma experiência muito legal com sonho. Ela estava passando por um momento bem difícil assim, da vida dela, estava bem abatida e fazer parte de um processo seletivo e não queria, mas eu vou tal. E ela fez, Deus, eu preciso saber se o Senhor está comigo. Eu estou em crise. Eu não quero que o Senhor resolva a minha vida, eu só quero saber se o Senhor está comigo nesse negócio. Se eu tenho que amanhã fazer essa prova ou não. E aí ela foi dormir, fez a oração, não esperava nada, vamos ver o que acontece. E aí Deus falou com ela realmente através de sonho, e no outro dia, quando ela foi fazer a prova, tudo que ela tinha sonhado aconteceu ipsis literis. E ela, caramba, é de Deus. O resultado eu não sei, mas eu sei que eu era para estar aqui porque Deus mostrou que eu devia estar aqui. Às vezes acontece. Não acontece com todo mundo. Às vezes acontece. Outra forma, profecias. Às vezes também a gente está em casa,
Putz, bem que uma pessoa podia bater aqui na porta e dizer, eis que te digo, meu filho. Vai lá e marca aquela questão. Sei lá. Vai lá e toma a decisão. Esse é o caminho que você tem que seguir. Velho, seria muito confortável. A gente não precisava nem sair de casa. Esforço nenhum. De repente Deus resolvia todo o problema pra gente. E estava resolvido. Acontece? Acontece. É comum? Não. Não na minha vida. Talvez na vida de vocês. Mas acontece, é de Deus e beleza. Outra forma também é sorte. Como assim sorte? Tem gente que lança sorte, né? Pega uma Bíblia e diz, Deus, eu estou precisando de ajuda. O que é que vai acontecer? Peraí, já sei, o senhor vai falar comigo agora. Uma amiga minha fez isso uma vez e abriu o Novo Testamento. Ela, o que é que isso quer dizer? É só uma página branca com o nome do Novo Testamento. Eu acho que não era de Deus. Isso é verdade, isso é verdade. Ou tem gente que gosta daquela caixinha de promessa, né? E acha que um dia que precisar, vai precisar tirar e vai... Não, essa não, devolve. Essa sim, essa sim. Essa vai. Ou então, às vezes, até biscoito chinês também serve como isso, né? Acontece, acontece. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. A maioria. Né? Mas acontece, eu não posso dizer que não é de Deus. Agora, tem uma forma que é a que me chama mais atenção, particularmente. É a que eu invisto mais. Que é relacionamento. Como assim relacionamento? Quando a gente conhece uma pessoa, a gente amizade, ou irmão, ou namoro e tal. E a gente começa a conviver muito com essa pessoa, a gente começa a pegar o jeito dessa pessoa. E a gente começa a descobrir como é que ela pensa, como é que ela age, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta. Isso é natural. Quando minha esposa está chateada, ninguém precisa me avisar que ela está chateada. Não precisa estar nem perto dela, mas eu sei que ela vai, quando chegar em casa ela vai estar chateada. Porque provavelmente eu fiz alguma coisa errada. Mas quem é casado entende esse tipo de intimidade, de que você conhece a pessoa tão profundo, que você sabe o que é que ela vai pensar. E com Deus não é diferente. Relacionamento com Deus, você vai conhecer a Deus profundamente. Você vai conhecer o caráter de Deus. Você vai conhecer os sentimentos de Deus. Você vai reconhecer Deus. E isso é fantástico. Porque às vezes a gente menospreza isso. Às vezes a gente acha que é ir pelo caminho mais simples. Que é ir pelos caminhos que não dependem do nosso esforço. A gente quer conhecer Deus simplesmente quando as pessoas chegarem para a gente e digam, Deus é isso, é aquilo, e vai ser assim, vai ser assim. Mas o relacionamento é a forma mais profunda e mais, digamos assim, impactante de você conhecer a Deus. E de você reconhecer a Deus. Tá, e como é que eu faço isso? Eu já venho na igreja e eu vou em PG. Cara, tudo isso é fantástico. Você chega aqui, é muito bom, tá aqui o Pedro falando, já estudou em casa pra caramba, passou uma semana estudando, fez 10 anos de seminário, e não sei o que, e tá, e o cara é pós-graduado, não sei, então vem Felipe, um cara top, não sei o que. Isso é muito bom, cara. Mas eu posso dizer um segredo para vocês? Isso aqui é só a cereja do bolo. Isso aqui é só a 10ª parte, digamos assim. Existe uma realidade, se você passa 1 hora, 2 horas por semana na igreja, sei lá, se eu vim 2 vezes, sábado, domingo, 4 horas na igreja. Existem 7 dias na semana aí que você pode e deve desenvolver o relacionamento com Deus. Como é que você faz isso? A Bíblia está aqui, você pode, eu não trouxe a Bíblia, ficou lá embaixo. Mas você pode ler a Bíblia. Ah, não sei por onde começar. Comece por o Evangelho, comece por João, vai lendo aí. E lá na Bíblia você consegue ver como Deus agiu ao longo da história. Você consegue conhecer o caráter de Deus através de outras ações. Você consegue ver situações como essa e fazer um paralelo. Putz, estou passando por isso. E aí depois você vê isso e vai orar. E o que é oração? A oração é você chegar para Deus e dizer o que você está pensando, o que você está sentindo. E aí daqui a pouco você, é verdade, tudo isso faz sentido, eu vou começar a colocar em prática. O pastor Eovaldo Ramos, ele tem uma frase que me chama muita atenção. Ele diz, orar é essencial. A oração não muda Deus, mas enquanto a gente ora, Deus muda a gente. E isso é fantástico. E no processo de relacionamento com Deus, a gente vai ser transformado e conhecendo a Deus, a ponto a gente começa a saber o que Ele está pensando.
a gente começa a agir como Ele, a gente começa a agir como Jesus, o que é que Jesus faria nessa situação? Deve ser isso que Ele vai fazer, Ele faria, então eu vou fazer também. E isso é relacionamento com Deus. E quando a gente conhece a Deus com profundidade, a gente consegue reconhecer Deus em todas as situações da nossa vida. Estamos juntos? Então vamos voltar para o texto. O que é que tudo isso a ver tem com tudo isso que eu falei agora tem a ver com oportunidade e desafio? Vocês lembram que lá no começo eu falei que a gente ia falar sobre viver com senso de oportunidades. Vamos seguir que a gente vai descobrir. A gente parou no texto onde Jesus falou, tenha calma, eu estou aqui, não fiquem aperreados, na minha linguagem, né? Não fiquem aperreados, sou eu, coragem. E aí lá do outro lado agora, do lado do barco, está a galera. E aí Pedro fala, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Cara, que fantástico. Que homem de atitude e que homem de coragem. Porque se fosse eu ia dizer, Jesus é o Senhor? Vem para o barco aqui, está tranquilo. Pode vir, tem espaço para o Senhor aqui. A gente cuida do Senhor aqui, pode vir. O vento está forte, a onda vai lhe derrubar, venha. Mas aí é onde está o lance da história. Porque Pedro chega e fala, Senhor, és tu? Ele estava com dúvida. Mas ele tinha lá no fundo uma desconfiança que era de Jesus de verdade. E ao invés de ele fazer como os outros discípulos fizeram, não fizeram nada, ou como eu faria, ele falou, o Senhor está aí, então me chama para ir com o Senhor. Ele disse, então vem. E ele foi. Cara, Jesus andar sobre as águas é demais. Mas aí a gente pensa, mas Jesus é Jesus, né? Agora, Pedro andar sobre as águas, isso é enlouquecedor, meu povo. Vocês conseguem captar a dimensão disso? E tudo isso aconteceu porque Pedro reconheceu Jesus naquele momento. Ele não apenas reconheceu, como ele falou, o Senhor está aí, então eu quero ir para aí onde o Senhor está. E a nossa vida é assim. Tem dia que a gente está lá em cima, tem dia que a gente está lá embaixo, tem dia que a gente acha que Deus nos ama, tem dias que a gente acha que Deus nos esqueceu da gente. Mas uma garantia que a gente tem, que Jesus falou lá no último versículo de Mateus. Estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E o que vai fazer diferença na nossa vida é a gente conseguir reconhecer Jesus quando estiver em cima ou quando estiver embaixo. E aí vem o senso de oportunidade. Porque quando a gente está com o relacionamento com Deus afiado, a gente está começando a conseguir pensar igual a Deus, a gente está começando a ter ideia de como Jesus é realmente, a gente vai querer ir para onde Ele está. A gente vai querer fazer as coisas que Ele faz. A gente vai agir como Ele age. A gente não vai querer só livrar a nossa pele. Se fosse eu, talvez eu diria, Jesus, manda logo resolver esse problema aí, para o vento, para essa onda aí, porque a gente quer isso, a gente quer livrar a nossa pele. A gente vai para o trabalho para ganhar dinheiro. A gente se relaciona com as pessoas para ter prazer. A gente viaja simplesmente para ter prazer. A gente compra as coisas, às vezes, para mostrar que pode, para gastar o dinheiro que ganhou. Mas quando a gente começa a andar com Jesus de forma profunda e íntima, a gente começa a perceber que a nossa vida não diz respeito só a nós mesmos. E aí onde é que está a chave? E o relacionamento com Deus é essa porta, é essa lupa que abre os nossos olhos para um horizonte totalmente novo. E é o que parece ser tão corriqueiro na nossa vida, vira grandes oportunidades. Talvez as melhores experiências que a gente vai ter na vida. Nas últimas 2 semanas a gente escutou testemunhos aqui. Semana passada, Daniel, há 15 dias,
O Pedro falou, pregou aqui, falou do testemunho do Cuca. O Cuca foi para o iate jogar tênis. Tem coisa mais comum do que isso? Não, jogar tênis. Tirando o fato que era uma segunda-feira à tarde, não é isso, Cuca? Não, brincadeira. Mas ele estava indo jogar tênis, de repente ele saiu do iate e viu uma família e disse: caraca, essa pode ser a oportunidade da minha vida e da vida dessa família. Se fosse qualquer um de nós, a gente simplesmente colocava a segunda em frente, como qualquer outro dia. Mas ele viu naquela oportunidade, naquele momento, a oportunidade de fazer diferença e fazer o que Jesus faria. E aí a galera, a maioria conhece a história, eles estão acompanhando a vida dessa família, fizeram até emprego, o cara conseguiu, tal, não sei o que. Semana passada, Daniel falou também uma experiência legal. E aí Caco estava lá no momento bom, né? E ele reconheceu Jesus. Já Daniel estava no momento mau. Ele foi enviado para um estágio no interior do Amazonas que ele não queria ir de jeito nenhum. Falou com todo mundo: cara, não vou, não tem futuro. Ficar 2 dias, pegar um barco e ônibus e avião e não sei o quê. Para poder falar: não quero ir. E tentou, não conseguiu. Ele falou: beleza, Senhor, se é para eu ir, então eu quero ir do jeito que o Senhor iria. Estou aqui. E ele disse que lá se apresentou para a igreja e de repente os caras chamaram e disseram: você quer organizar um acampamento aqui para uma galera de jovens aqui? Ele disse: nunca fiz isso. Não, mas vai. Ele foi. E segundo ele contou, foi uma das maiores experiências da vida dele. Porque no momento mau, no momento que ele não queria, que ele estava contrariado, achando que Deus, talvez fosse outra pessoa, dissesse: Deus, não era isso que eu queria, era para eu estar lá em Manaus, estudando lá, não quero ir para o interior. Ele disse: Senhor, é o Senhor, então eu quero ir. Então me usa e faz de mim como tu queres. Eu quero fazer o que o Senhor faria nessa situação. Como é que você está vivendo a vida? Você está vivendo a vida para livrar a sua pele? Para livrar as contas no fim do mês? Ou você está vivendo a vida com um senso de oportunidade de fazer o que Jesus faria no seu lugar? Essa é a chave. Como é que eu vou conseguir alcançar isso? Desenvolvendo um relacionamento profundo e íntimo com Jesus. E aí você pode pensar: não, mas você olha para você hoje e pensa: putz, o que é que Jesus... Eu não sei fazer nada, cara. Não, organizar acampamento jamais. Fazer, sei lá, o que Caco fez jamais. Mas nunca menospreze suas atitudes. Há uns quase 10 anos atrás, fui para um congresso em Recife, chamado Alcançando. E um dos caras lá, preletores, foi Sérgio Busato. O cara ainda é um líder do ministério chamado Surfistas para Cristo. Ele disse que quando se converteu, ele andava com a galera, pegava onda e tal, e ele se afastou um pouco, porque por estilo de vida mesmo, e depois ele disse: eu preciso ir lá conversar com essa galera, mostrar o que aconteceu. Eles foi uma vez, aí não conseguia, depois começava a andar com a galera de novo, voltava a fumar maconha, mas disse: não é isso que eu quero. Ele ficou naquela crise, até que um dia ele fez: não, é isso, vou lá e falar. Ele estava numa festa, e chamou um amigo dele de lado, assim: cara, vamos aqui do lado, eu preciso falar. E ele pregou pro cara ali mesmo, e você conhece Jesus, você quer citar Jesus? E o cara: quero, é isso mesmo. Eles oraram juntos. E aí você pensa: um amigo. Mas sabe quem era esse amigo dele? Hoje a gente sabe quem é. Um cara, aquele cara da Bola de Neve, como é o nome dele? Rina. Ele pregou para um cara. E esse cara tem influenciado o Brasil, alcançou muitos jovens, através do testemunho do cara que pregou para ele, sem pretensão nenhuma. Vocês estão entendendo a dimensão da coisa? Você pode ter uma vida extraordinária. Não porque você, nem porque eu somos extraordinários. Mas porque o Deus que está em nós, Ele é extraordinário. E pode fazer coisas extraordinárias através da nossa vida. E tem uma frase muito legal de Jean-Paul Sartre, que ele fala o seguinte: não importa o que a vida fez de você, mas o que você faz com o que a vida fez de você. Simplesmente, o sol nasce para justos e injustos. A chuva que um dia para você é bênção, para o outro é maldição, porque derrubou a casa do cara. Isso acontece com todo mundo. Mas Jesus vai estar com você num dia bom e num dia mau. Cabe a nós
reconhecermos o Senhor Jesus em todos os momentos da nossa vida. E a partir daí, ter uma vida extraordinária, aproveitando as oportunidades para Ele nos usar e sermos como Ele. E tentando fazer um exercício, a Bíblia não relata isso, mas a gente pode imaginar a continuação do barco, né? O barco chegou lá do outro lado, lá que eles queriam, e provavelmente os outros discípulos estavam: pessoal, vocês não acreditam, Jesus veio andando sobre as águas e Pedro também andou sobre as águas, e começou aquele burburinho. Caraca, Pedro andou, foi, Jesus também. Mas aí depois vem Pedro, molhado ainda, e diz: galera, eu andei sobre as águas. Não é ninguém que está falando, fui eu que andei sobre as águas. E sabe por quê? Porque Pedro quis fazer o que Jesus faria. E essa é a melhor forma de você ter o melhor ano da sua vida. Essa é a melhor forma de você ter uma vida extraordinária e totalmente relevante. Ser igual a Jesus. Fazer o que Jesus faria. Estamos juntos? Eu queria orar com vocês. Eu não sei bem como é que está a sua vida aí. Talvez tudo isso que a gente falou é uma loucura. Porque você nem conhece Jesus, nem se relaciona com Ele. Mas eu quero fazer o maior desafio da sua vida. Talvez o desafio que vai mudar toda a sua história. Com certeza. O desafio você é conhecer Jesus e se relacionar com Ele. Seus dias não serão mais os mesmos. Sua vida não será mais a mesma. A maneira como você olha o mundo não será mais a mesma. Você precisa conhecer Jesus, se relacionar com Ele de forma profunda e íntima. Isso vai mudar a sua vida. Talvez você seja uma pessoa, não, já conheço Jesus. Meu problema não é esse. Meu problema é que eu conheço Ele, mas parece que Ele não me conhece. Cadê Jesus? Só parece assombração na minha vida. E para você eu tenho um desafio. Desenvolva o seu relacionamento com Ele. Vá lá, faça o que você já sabe fazer. Senta, cara, lê a Bíblia, ora, chora, fala para Ele o que você quer falar. Com certeza isso vai mudar a sua vida. Não tenho dúvida alguma. Seus dias serão diferentes. Talvez não aconteça o que você espere, que Ele chegue para você e dê a resposta que você precisa. Mas você vai ter a consciência e a tranquilidade de que Ele está com você em todos os momentos. Você vai conseguir reconhecer Jesus nos dias bons, nos dias maus. Isso vai mudar a sua vida. A gente pode orar? Deus, o Senhor é demais, Senhor. O Senhor faz questão de se relacionar conosco. E a gente é tão incrédulo, Senhor, a gente duvida do Senhor, a gente tem medo. Mas mesmo assim o Senhor está conosco todos os dias, todo o tempo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Deus, agora eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida dessa galera aqui, a minha vida, Jesus. Aqueles que não ainda têm um relacionamento contigo, Deus. Talvez só de ouvir falar, Jesus. Eu peço que agora o Senhor vá lá, Deus, e mexa nesse coração, Deus. Que ele se sinta amado, Senhor, ao ponto, Deus, de não conseguir, Senhor, tomar essa decisão e aceitar esse desafio mais importante da vida dele.
No nome de Jesus. No nome de Jesus. Traz perspectivas novas de vida hoje à noite, Deus. Traz mudança de vida hoje à noite, Deus. No nome de Jesus. Deus, também te peço para aquela galera que já anda contigo, Deus, mas que está no momento down, Senhor, e decepcionado, e procurando o Senhor, Deus. E Pai, traz à memória, Senhor, o que pode dar esperança, Jesus. Traz à memória, Deus, o que pode trazer renovo de coração, Deus. Renova as forças, Deus, renova a fé, Deus. Renova os sonhos, Deus, renova as perspectivas, Senhor. Dá esperança, Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor, e queremos te ter ao nosso lado, Deus. E Pai, nos ajuda a perceber as oportunidades que vão surgir na nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Deus, a perceber, Deus, e ter o senso, Senhor, para fazer o que o Senhor faria, Deus. A gente está aqui, Deus. Nós somos teus, Pai. Faz de nós, Senhor, o que tu quiseres, Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.